Eu gostaria de agregar a seguinte informação. Por que eu aprovei essa redação inicialmente? E já digo, Juviniano, que se for para tirar, tudo bem, eu acho que não há problema. Agora, a gente tem que ter consciência de uma coisa, muito tranquila. Não faz nenhuma diferença se for alguém próximo à diretoria do Proifes ou alguém do Conselho Deliberativo de um sindicato qualquer, para o debate político para aqueles que criticam a FUNPRESP. Se for alguém lá do Rio Grande do Norte, de uma diretoria, ou próximo de uma diretoria que é filiada ao Proifes, o nosso discurso político e a nossa defesa e o nosso enfrentamento com aqueles que são contra e que vão nos combater será exatamente o mesmo. Não vai alterar em absolutamente nada. Portanto, quando você coloca isso, tem a preocupação, duas preocupações. A primeira, são poucas pessoas que fizeram a adesão neste período elegível. Por quê? Porque a FUNPRESP tem menos de um ano, inclusive na regra dela, para esta eleição, foi tirada a exigência de ter 3 anos de contribuição exatamente por conta disso, e as pessoas que aderiram são jovens que não estão no movimento sindical, que chegaram a menos de um ano, que a gente não sabe quem é. Portanto, você não tem muitas alternativas de buscar pessoas que têm este compromisso que Bira muito bem colocou aqui. Porque se não for esse pré-requisito, não dá para poder dar o aval e dizer que você está apoiando, que você está procurando garantir o dinheiro dos trabalhadores com pessoas que você não tem referencial nenhum, que você não sabe qual apito que ela toca. Porque ela pode estar tocando o apito de qualquer empresário, de qualquer outras pessoas, contrário àquilo que nós queremos fazer. Como é que você vai dar o aval para ela? Então, esta redação era no sentido de que, neste momento, não tem como botar restrição. Não tem como, e se necessário for, que a gente coloque aquelas pessoas que possa ter o nosso referencial, sem medo de que a gente não terá alguém trabalhando contra nós. Bom, dito isso, eu quero dizer, por último, que eu sou elegível na FUNPRESP. Eu, como disse aqui, tenho procurado a alternativa e eu fiz a adesão como alternativo na FUNPRESP. Portanto, eu vou votar e posso ser elegível. E se esta plenária e este povo que está aqui, e que já me conhece, e se achar que precisa ter alguém, eu não terei medo de ir para lá não, tá? Quero dizer muito claro isso. Gil. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Eu gostaria de que na fala do Gil, quem quiser falar, se inscreva, porque não tem mais ninguém inscrito, senão nós vamos passar direto para a votação. Bom, pessoal, olha, tá ligado aqui? Tá. Primeiro a questão do risco. Primeiro o seguinte, vale a pena fiscalizar ou está tranquilo, não temos problemas? Em 2008, vocês viram o que aconteceu com o mercado financeiro, né? Muita gente nos Estados Unidos tinha sua aposentadoria atrelada a fundos de pensão. E se ia se aposentar com 4, 5, 6, 7, 8 mil dólares, passou a se aposentar com a quinta parte, com a 10ª parte disso. Quem acompanhou o mercado financeiro ultimamente, viu duas coisas. Vou só fazer uma provocação aqui. Primeiro, viu as ações da Croton educacionais estourarem nos últimos 2, 3 anos. Mas, segundo, ou seja, o mercado financeiro acredita na educação privada que ela vai de vento em popa. Mas viu outra coisa também. Viu as ações do senhor Eike Batista, que valiam 6, 7, 8 reais, descerem até 10 centavos. Então, quem está gerindo esses fundos pode agir de várias maneiras. Porque o lucro ou o prejuízo é a função do risco. Se você arrisca muito, você pode lucrar muito ou também pode perder muito. Então, essas coisas andam juntas, não andam separadas. O que acontece? É que os gestores, muitas vezes, têm as suas remunerações, os seus plus extras, vinculados àquilo que pode dar de lucro. Se você está mexendo com dinheiro alheio,
Se perder, perdeu. Mas se ganhar um monte, você ganha um pedaço daquilo. E se perder, você não perde nada. Conclusão, quem é gestor ou é fiscalizado ou pode fazer maluquice que fizeram quase quebrar o mercado mundial em 2008. E fizeram, por exemplo, as ações do Eike Batista perderem 60 vezes o seu valor. Então, o problema é, hoje em dia, a aposentadoria dos companheiros trabalhadores que vão se aposentar em 30 a 35 anos depende fundamentalmente das pessoas que estão lá. O que elas vão fazer? E o que elas vão fazer eu não sei, porque sequer conheço quem são. São gestores, é gente do mercado financeiro. Então, se nós não tivermos gente de confiança para fiscalizar esse pessoal, nós estamos colocando em risco a aposentadoria de todos os professores daqui a 30 e 35 anos. Então, a primeira pergunta é se a gente quer que fiscalize ou não. Nós achamos, nós que defendemos o interesse dos trabalhadores, achamos ou não achamos que a gente deve fiscalizar como é que eles serão geridos, como é que esses fundos que vão garantir que o nosso professor não tenha aposentadoria de R$4.000, tenham tanto mais, nós temos que decidir se queremos ou não queremos que esses recursos sejam fiscalizados. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, se a resposta for positiva, achamos sim que devem ser fiscalizados, a pergunta é, então, quem é que nós achamos que deve fiscalizar? Aí é a argumentação do Bira. Bom, só por curiosidade aqui, eu não sou candidato a absolutamente nada, tá? Antes que me perguntem. Então, embora seja uma pessoa que tenha as qualificações para isso, a pergunta é, quem nós achamos que deve fiscalizar? E a resposta é, alguém que a gente confie, porque senão não adianta pôr a pessoa lá. Se é alguém que a gente confie, é alguém que é da nossa confiança política, não tem outra possibilidade. É isso que o plenário tem que decidir. Ângela. Bom, gente, eu só queria, ponderar uma coisa. Eu sou totalmente favorável por todos esses discursos que o Proifes deva realmente fiscalizar e ficar atento. Agora, eu acho que, nesse momento, não deve ser ninguém ligado à direção do Proifes. Eu acho que, politicamente, isso não vai ser fácil de defender. Eu acho que deve ser uma pessoa de confiança, mas, necessariamente, não precisa ser um militante. Eu acho que a gente pode ter perfis de pessoas que sejam altamente capacitadas, entendeu? Que entendam, um pouco desse mecanismo aí, porque ele envolve um conhecimento desse mercado financeiro, dessa questão de bolsa de valores. Então, que tenham vínculo com a gente. Mas, necessariamente, eu acho que ser o diretor do Proifes, eu acho que, nesse momento, politicamente, não é uma boa coisa, não vai ser fácil de defender. Certo? Então, assim, ser de confiança, mas necessariamente não precisa ser um militante. Por que tem que ser um militante? Muitas vezes ele não tem o perfil de uma pessoa que realmente possa estar lá e ter boas ideias, porque até ele pode estar lá e ser manipulado por pessoas que têm muito conhecimento na área. Pode acontecer isso, mesmo sendo de confiança nosso. Entendeu? Então, eu acho que precisa ter realmente um perfil de um sujeito que tenha competência, certo? E que seja da nossa confiança. Agora, necessariamente, não precisa ser um militante. Essa é a minha posição. Acho que a gente tem que ter cuidado, certo? Principalmente nesse primeiro momento. Eu acho que já deve ter, pelo que a gente sabe, da política é isso, já deve ter até alguma articulação aí. Né? Não sei, eu não fui consultada, eu não estou sabendo, mas deve ter alguma articulação. Fazer essa articulação, indicar os nomes. Agora, como eu digo, vamos ter cuidado com o perfil. Não deve ser só porque é sindicalista, pelo amor de Deus. Acho que ainda bem não é por aí. Certo? É só para a gente pensar nisso um pouquinho e ponderar. Certo? Não tem mais ninguém inscrito e nós podemos... Pode. Mirtz. Aí, ó. Bom dia a todos. Me inscrevi na última hora, depois da fala da Ângela. Exatamente porque, desde que o Joviniano falou sobre a menção
do PROIFES, o Conselho Deliberativo ou da direção do PROIFES mencionado, aquilo realmente eu estava achando ruim, e concordando com o Joviniano, não é? Não achando muito legal, porque eu estou me lembrando do encontro que nós tivemos ano passado na Paraíba. Quem esteve no ano passado na Paraíba viu que a questão do FUNPRESP, quando foi tratada, ela foi tratada ainda numa posição um pouco menos, digamos, menos forte como está este ano. Nós tivemos um ano do ano passado para cá e muita coisa aconteceu. Mas já no ano passado, o Eduardo fez a exposição sobre o FUNPRESP, realmente como um grande especialista. Eu acho que não tem ninguém que conheça o FUNPRESP como o Eduardo, não é? Falando muito bem, mas naquela ocasião, o Gil Vicente Figueiredo falou lá na Paraíba, dizendo, será que a gente não teria uma alternativa ao FUNPRESP? Isso era ano passado, né? O Gil falou isso. Poxa, será que ainda não dá uma alternativa? Depois, a conjuntura vai mudando e a pessoa fica, claro, não tem, é isso. E eu estou convencida que é isso mesmo, totalmente. Agora, a presença de um diretor, é para reforçar um pouco o que a Ângela falou, a presença de um diretor do PROIFES nessa chapa, eu acho que politicamente não é bom. Não é bom por conta do histórico do FUNPRESP, não é bom porque está difícil defender o FUNPRESP. Nós que estamos aqui nesse fórum, ouvindo, aprendendo, discutindo, nós vamos sair convencidos que é isso. Se eu tivesse entrado agora, eu ia já me inscrever no FUNPRESP, sem dúvida nenhuma. Por tudo que foi dito aqui, certeza. Agora, colocar a possibilidade de um diretor do FUNPRESP, eu não acho legal. Quando, por exemplo, o Brandão vem dizer, olha, eu sou elegível, eu sou possível elegível, eu tenho medo que o Brandão seja candidato e lá esteja o PROIFES, o nome do PROIFES, como uma pessoa que estiver... Eu penso que, politicamente, é difícil levar isso diante dos nossos colegas, de nossa oposição, de toda a pecha que existe em cima do PROIFES. Era só para isso. Obrigada. Bira, depois Eduardo. Não existe como fazer omelete sem quebrar ovos, né? Esse, infelizmente, né? Porque vai ter uma eleição, né? Pode ser, eu acho que pode até ser chapa única nesse primeiro momento. Eu acho que pode até ser, mas pode não ser chapa única. Se eu fosse do governo, né? Eu fui do governo, se eu fosse do governo agora, eu estaria articulando a minha chapa, para disputar os rumos, né? Quem garante que vai ter chapa única? Então tem que botar uma pessoa que não dá para ser Joãozinho. Tem que ser Joãozinho, todas as qualidades que você colocou, mas tenha voto. Porque se não tiver voto, não vai se eleger. Não tem como o PROIFES se comprometer. Esse negócio aí não dá para ser meio casamento, né? Ou é casamento total ou não é casamento nenhum. Quer dizer, se a gente apoiar esse rapaz lá que não é da PROIFES, a gente vai ter que fazer campanha para ele. Fazer campanha, se envolver, não sei o quê. Ao fazer isso, o que é que o pessoal vai dizer? Está à prova que o PROIFES é governista, está apoiando o FUNPRESP, que é contra os trabalhadores. Não sei. A gente vai ter que comprar briga, né? Isso vai ser com o Brandão, com o João, com o Pedro, com o Sebastião. Entendeu? Então, eu acho que não tem como você achar que vai ter essa desvinculação. Eu acho que pode ser alguém da diretoria, pode ser alguém do conselho, pode ser qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha capacidade, né, política, tenha capacidade organizativa e seja de confiança do coletivo, né? Eu acho que se tiver um nome que não seja da diretoria, bom, não tem problema nenhum, entendeu? Agora, assim, não dá para ser aventura, né? Tem que ser uma pessoa que todos os sindicatos tenham confiança política, né? É possível ter essa pessoa ser da diretoria? É. Pode ter o ex-diretor do PROIFES aí, que tem a relação forte aqui, pode ser que tenha essa pessoa, esse perfil. Como eu estou aqui há pouco tempo, eu não conheço todo mundo. Só que o desgaste vai ter de qualquer jeito. Né? A partir do momento que a gente tiver um nome, a gente fizer uma chapa e apoiar a chapa e dizer que está apoiando a chapa, né? Ou a gente não vai fazer isso, ou a gente vai botar o nome e não vai fazer campanha. É isso? Eu estou entendendo que a gente vai botar o nome e vai fazer campanha. Não tem você colocar o nome para não fazer campanha. Né? Então, se for isso, vai ter desgaste. Entendeu? Então, assim, eu não sou contra, eu acho que pode ser como a professora Ângela colocou, essa pessoa com esse perfil, né? Eu acho que pode ser um diretor, pode ser qualquer um.
desde que essa pessoa tenha compromisso com o coletivo. Porque se essa pessoa não tiver compromisso com o coletivo, ela pode ser cooptada. Não é por causa dos R$ 2.500, não. R$ 2.500 é, né? Não dá nem para cafezinho, né? É um cara que vai resolver com bilhões e bilhões e bilhões de reais, com interesses pesados. Não sei se o pessoal lembra que no final de Eike Batista, teve uma pressão muito forte de Eike Batista e do deputado do PT de São Paulo, para que a Previ fizesse um aporte para salvar o Eike Batista. Não sei se o pessoal lembra disso aí. E a Previ, né, não fez porque a imprensa jogou duro, né, e aí terminou não fazendo. Quer dizer, imagine, você é diretor, né, vê o ministro da Educação liga para você, meu amigo, você é professor nosso, não sei o quê, tem que salvar, ajudar o governo, a pressão sobre você, se não for uma pessoa com firmeza política. Né? Então, eu acho que tem que ser gente de confiança do coletivo. Entendeu? Pode não ser diretor, pode não ser qualquer pessoa, mas tenha a confiança do coletivo. Gil quer dar só um esclarecimento sobre... próximo é Eduardo. É só porque a Mitz citou, né, que eu tinha mencionado, de fato, eu queria ter absoluta certeza, Mitz, de que não havia uma alternativa. Porque o Eduardo tem feito 200 mil exposições, como você disse, conhece muito bem o assunto, nós sabemos do risco do FUNPRESP, nós sabemos como foi ruim existir o FUNPRESP. Então, eu levantei, sim, né, a possibilidade da gente encontrar uma alternativa. E eu fui atrás de tudo isso. Inclusive levantando a possibilidade de previdência privada e tal. Só que hoje, fui com bastante zelo e bastante cuidado. E não é possível você conseguir previdência privada com benefício definido. Não existe mais, não se faz isso. Então, não tem uma alternativa real para o FUNPRESP, infelizmente. Não só ele falou para o Conselho Deliberativo, como está na cartilha isso, está escrito lá na cartilha. Posso falar? Bom, agora vocês talvez tenham entendido por que eu coloquei essa proposta, porque realmente ela ia acontecer aqui. Nós estamos debatendo esse assunto na diretoria faz tempo, não começou? Nós estamos debatendo esse assunto na diretoria há algum tempo já. E eu fui a pessoa dentro da diretoria que disse: só vamos entrar nessa discussão com a discussão no encontro, porque eu acho que esse tema perpassa a autoridade da diretoria. Ela tem que ser feita aqui, e tem que ser feita de uma maneira aberta, tranquila e transparente. E, inclusive, estou convocando todos os conselheiros, para a gente vai continuar essa discussão depois, quando a gente for operacionalizar o encontro. E eu acho, inclusive, que os presidentes de sindicato que estão aqui, como a Ângela, têm que estar nessa discussão do CD também, pela responsabilidade da discussão que nós estamos fazendo. Vamos ser claros aqui, porque essas coisas se fazem com transparência. Tem 2 conselheiros deliberativos que são elegíveis. 2, só 2. O Bira e o Brandão. São os únicos 2 que aderiram à FUNPRESP até 29 de julho. Tá? Não existe nenhuma outra alternativa dentro do Conselho, para a gente saber. Dentre os outros 1.000 candidatos que existem, 998, ou sei lá, 1.002, 1.004, foi feito um trabalho de busca, e cada um dos presidentes de sindicato que estão aqui, e cada diretoria de sindicato recebeu a sua lista. O que fez com ela, eu não sei, porque é fácil hoje a gente vir aqui e dizer: temos que achar uma alternativa. E o que fez a diretoria do PROIFES? Sabendo da eleição, sabendo dos candidatos, mandou um por um, está ali o Francisco, que foi a pessoa que fez isso, para todos os sindicatos, incluindo a Adurne também. A professora Ângela recebeu isso, com a lista de cada uma das pessoas que tem na FUNPRESP. A Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Sul, São Carlos, todos, já faz 2 semanas isso. Foi antes de eu ir de férias para Costa Rica. Portanto, ninguém vai dizer agora, nenhum presidente de sindicato, e aí eu estou falando como um desabafo mesmo, de que não conhecia a necessidade de se buscar alternativas nesse aspecto. Porque eu, inclusive, era um dos que pensava isso que vocês pensaram aqui, dessa ideia de purismo.
Qual o retorno que nós recebemos dos sindicatos? Recebemos do Fiscar Sindicato, dizendo que procurou todos os seus membros lá, todos os seus pessoas de São Paulo, não encontrou nenhum candidato, nem com o perfil e nem com a disposição. Do Rio Grande do Sul, eu recebi a indicação de uma pessoa que veio de uma universidade da qual nós não temos base, que é Unipampa, e que essa pessoa se dispôs. Não sabemos como ela é. Vamos procurá-la? Vamos, porque é nossa obrigação. Nós estamos tentando fazer isso. E absolutamente nenhum outro retorno. Nenhum outro. Ok? Bom, então aí a gente começa a tratar da vida real e da vida imaginária. E a decisão que nós vamos tomar aqui, eu acho que, inclusive, que a gente tem que votar diferentemente do que está ali. Eu concordo com o Joviniano que a gente tire o incluindo, até para ter uma decisão geral sobre todos os membros do PROIFES. Mas, depois da discussão que foi feita aqui, eu quero pedir a inclusão de uma nova proposta em que se vote explicitamente se esse encontro quer ou não quer que conselheiros e diretores participem. Porque eu acho que a gente tem que ter essa decisão madura. Agora, com as consequências dela, e vamos ter tempo para discutir isso com calma aqui. As consequências são, nós vamos buscar, já faz 3 semanas os sindicatos não conseguiram buscar nenhuma alternativa por razões que eu não sei quais são. Provavelmente porque não conseguiram o candidato, imagino eu. Ou porque não quiseram buscar, porque acham que não tem que fazer isso. É um direito numa federação plural e democrática que nós temos. Fora isso, nós temos que pensar assim, queremos fazer essa discussão que estamos fazendo aqui de verdade ou apenas na retórica? Que aí aprovamos a primeira decisão agora, a primeira resolução, por quase maioria, por quase unanimidade. Teve 2 abstenções, 1 voto contra e tal. Isso, na retórica, é fácil aprovar. Agora é que vem a parte dura, difícil, e que nós temos que ter a responsabilidade de dizer. Por isso eu acho que a gente tem que refletir bem e dizer, inclusive, se nós achamos que é isso, não é diretor, não é conselheiro, muito bem. Então, talvez não seja possível aplicar nossa retórica, porque eu não vou expor a minha credibilidade política na articulação com os demais sindicatos, como a gente tem feito, para indicar alguém que não seja de confiança política. Aí eu acho que o Conselho tem que revogar a decisão número 1. Tudo bem, Bruno. Gente, nós estamos quase 1 hora. O pessoal tem que fazer check-out e tem que almoçar, né? Então, eu quero colocar em votação. Companheiros, motivado pela fala do Eduardo, e que eu concordo plenamente de todos os esforços feitos, e o que nós temos é isso, portanto, é pegar ou largar, não tem meia alternativa. Eu vim aqui motivado para pedir e dizer o seguinte, se tiver que fazer esse enfrentamento, o farei em função da luta, em função do compromisso com a categoria. Portanto, eu estou achando insuficiente que só o Conselho Deliberativo defina sobre isso. Eu estou imaginando, estou pedindo que esta plenária vote, né, se eu, especificamente, não estou falando pelo Bira, são os dois que têm essa característica, e, se necessário for, poderá estar ou não nesta eleição, que é para não ter dúvida nenhuma de que a gente está trabalhando aqui com a vontade e o debate político da nossa base organizada em encontro nacional. Porque aí os conselheiros no Conselho Deliberativo terão a tranquilidade de dar os encaminhamentos. Porque, lembrando, o Conselho Deliberativo é importante, que é a base representada de cada sindicato, mas esse é um debate público colocado aqui com toda a transparência. Portanto, estou pedindo que esta plenária delibere sobre isso. Se eu devo estar lá, se necessário for, porque esse é um debate de encaminhamento, ou não, que é para poder não ter dúvidas quanto a que papel você desempenha em relação à categoria. Bira, e a palavra, e Edinaldo. Aí, eu queria podemos falar encerrar as inscrições? rapidamente, né? Eu queria dizer que eu não sou Então está candidato. encerrada Né? a inscrição. Por que eu não sou candidato? Né? Para não perder a legitimidade e falar o que eu penso. Não, porque senão as pessoas vão achar que eu estou falando uma coisa porque eu tenho um outro interesse. Né? Isso não se aplica a Brandão. Eu me inscrevi no plano de Previdência, eu estava lá, eu vim para o Conselho das Cidades, aí o pessoal fez, pode escrever no plano da Previdência.
Eu não sabia que podia escrever, porque tem uma alternativa lá. Eu cheguei a me inscrevi, porque eu já tenho um plano de previdência que é da Previ, há uns 10 anos. Eu sempre opto, né, por coisas públicas. Né? Meu plano de saúde é da PUB, ou por coisas que não são tão mais, vamos dizer assim, mais corporativas, associativas. Então, eu me inscrevi. Eu não sou candidato. Né? Eu acho que a gente deve fazer essa discussão para poder ter legitimidade de defender o que eu penso. Eu acho que a gente tem que ter uma pessoa, né, eu acho que o Brandão deve ser candidato, a gente deve procurar um outro professor que tenha esse critério de confiança política, entendeu? Para poder a gente poder não perder a capacidade de defender aquilo que a gente pensa. Então, para poder eu ter a minha legitimidade, poder falar o que eu penso, como eu gosto de falar o que eu penso, né? Eu não sou candidato, mas a gente deve ter um candidato, né, Brandão e outra pessoa que tiver esse critério, deve ter pessoas, né, que assumem esse critério, porque a gente deve estar no FUNPRESP. Então, eu queria dizer isso, né, para as pessoas ficarem tranquilas, para não achar que eu estava defendendo esse processo, que é porque eu defendo o Fundo de Previdência, essa participação desde o início lá, né, desde o início lá, acho que tem que divulgar, tem que discutir com os professores, porque essa é a realidade. Né? Então, eu queria deixar claro isso aí. Entendeu? Então, a gente tem que achar outro nome, né, e acho que a gente tem que fazer um nome para ganhar a eleição. E se envolver na eleição, porque senão a gente pode não ter um resultado previsto. Né? Rinaldo ainda quer falar? O Edinaldo é o último inscrito, e aí vamos colocar em votação na sequência. Pessoal, lá em São Carlos, nós tentamos identificar se a gente conhecia alguns dos novos. Eu acho que em alguns outros locais deve ter sido feita a mesma coisa. Apareceram alguns nomes, consultamos. Edinaldo, você conhece alguém? Fulano, você conhece alguém? Ciclano, você conhece alguém? São novos. Já falamos aqui, muitos dos novos estão lá enfurnados nos laboratórios, trabalhando, porque precisam produzir e tudo mais. Talvez não estejam na militância. Aí a gente pega a fala do Eduardo e fala assim, Proifes vai ter que pôr um peso nisso. Então eu vou pegar um nome fictício aqui, vai. E não vou colocar de sindicato nenhum, vou colocar da Dufscar. Um Arlindo, nós achamos um Arlindo, um nome lindo. Falamos, esse cara aqui, a gente não conhece muito, tal, mas é o que tem. Proifes, São Carlos está indicando isso aqui. O Rio Grande do Norte falou assim, não encontramos ninguém lá, não sei o que, ficou o Arlindo. Aí a diretoria vai pôr o peso todo em cima do Arlindo, que nós não conhecemos qual é o que Pito toca, como disse o Brandão. Então, a gente não pode ser, na retórica, a favor, olha, precisamos fiscalizar, é muito bom fiscalizar, como disse o Gil, nós precisamos, fizemos a reflexão do que é necessário fazer isso. Mas aí vem o puritanismo. Gente, mas nesse momento, a gente vai se envolver nisso tão diretamente? Será que não é bom a gente fazer mais uma reflexão? Que reflexão que você quer? Essa reflexão é o que tem. Brandão, o Bira já caiu fora. Então, se tivesse que votar no Arlindo, que não conheço a militância, não sei o que faz, se tiver que votar no Brandão, e se eu tivesse a possibilidade de votar, votaria em alguém que a gente sabe quais são os rumos que querem tomar. Então, a pergunta é o que o Eduardo falou. Se a gente não quer fazer toda essa articulação, nós vamos nos abster de todo o processo. Dar um passo para trás e falar assim, aquele pessoal que está da 4ª geração, que fique refém. Não tem muita chance. O Eduardo veio e explicou muito claramente qual é o processo. O processo está quase assim, olha, se não tiver uma boa articulação, é impossível. Impossível. Imagine eu sendo o tal do Arlindo, ter que articular toda a chapa, correr atrás dos outros. Não vou conseguir. Eu sou um Arlindo isolado lá no meio de São Carlos, ou de Sorocaba, o que quer que seja. Como é que eu vou conseguir fazer essa articulação? Se não tiver uma entidade disposta, e a gente sabe que várias outras não estão dispostas, né? Uma delas que a gente sabe é que toda hora, isso eu não faço, isso eu estou fora, isso eu estou aqui. Nós vamos rifar
o pessoal da quarta geração. A minha pergunta é, nós queremos rifar por puritanismo? Gil, você queria completar a fala de São Carlos aí? É só para o plenário entender a dimensão do esforço que a gente fez em São Carlos. A gente escreveu um comunicado inteirinho, que está na página, depois vocês podem olhar. Tudo que eu falei aqui está no comunicado. E a gente pediu encarecidamente que todos os professores novos que tivessem condições de concorrer, que ligassem para a diretoria, que viessem conversar com a gente, que o futuro da aposentadoria deles estava em risco. Botamos uma atenção em letras garrafais no comunicado, mandamos para todo mundo e não apareceu ninguém. É só para vocês entenderem o esforço que foi feito. Eu imagino que em outras diretorias esse esforço foi feito também. Mas na nossa foi feito esse grande esforço, porque a gente tem consciência da importância disso e da necessidade de fiscalizar com pessoas que tivessem confiança nossa. Por isso que a gente queria conversar, queria que as pessoas viessem até a diretoria conversar conosco, para a gente entender, inclusive, se tratava de gente que estava ali para aquilo mesmo, ou se era oportunista, ou se o que era. Mas não veio ninguém, nem para a gente poder conversar. Bom, nós vamos entrar em regime de votação, mas há um pedido para usar a palavra. A gente, como não negou para ninguém, mas vamos encerrar o debate com a contribuição do... Não, eu sei, eu vou colocar. Eu entendi a sua proposta. Por favor. Professor Márcio. Professor Márcio. Sei. Eu estava ouvindo todo o debate, toda a conversa e o esforço da diretoria da federação em mostrar à plenária da importância do PROIFES como vanguarda na defesa dos direitos e dos interesses da categoria. Então, não passa na minha cabeça que a federação vai abandonar daqui para frente a quarta geração, tá certo? Ao se omitir de participar com clareza, com decisão, sem medo de defender a categoria, participando sim dos destinos por dentro do FUNPRESP. Por que ter medo de defender a categoria? Qual é o problema? Não é o PROIFES, a federação de vanguarda que está defendendo os interesses dos professores das universidades federais? Então, por que ter medo? Não é? Então, eu encerro colocando o seguinte, ficaremos na posição, não é, do silêncio daqueles que se omitem, numa decisão tão grave que haverá de definir doravante os destinos dos professores das universidades federais? Eu acho que a responsabilidade é grande demais para ficarmos omissos ou termos medo de enfrentar como deve ser enfrentada a questão. Obrigado. Existem na mesa várias propostas que se complementam. Existe uma proposta do professor Joviniano de uma resolução definindo questões preliminares. Então, ele coloca aqui, preliminarmente, o PROIFE... você podia ler para mim, porque a letra do Joviniano não é muito fácil, não. O PROIFES reafirma sua posição de defesa da garantia da paridade, esse é um ponto, né? O outro ponto, o PROIFES assume a luta pela elevação do teto de aposentadoria do regime federal de previdência, para tanto, deve se articular com outras organizações sindicais. Terceiro ponto, o PROIFES tem como meta irrenunciável a defesa dos direitos do professor à aposentadoria integral. Outro ponto, orientar os docentes sobre as novas regras de previdência. E o último ponto, realizar... Não, isso aqui já é a proposta do REMI. Então, veja, dentro da proposta do professor Joviniano, tem duas questões que são preliminares. A primeira, que é a defesa da aposentadoria integral, e a segunda, que é a elevação do teto da aposentadoria da Previdência. E outras questões que foram lidas agora. Você podia repetir para mim? Não. Então, pois não. Pessoal, eu queria fazer uma proposta alternativa de encaminhamento, não sei, enfim.
Mas, assim, é um tema da maior importância, esse aqui. E nós estamos em 80, 100 pessoas aqui. O PROIFES, ele tem, por norma e por conduta, sempre, em questões absolutamente relevantes, ouvir um conjunto de pessoas maior. Ele tem, por norma, fazer consulta, quando ele tem dúvida. Então, dependendo da votação que a gente tem aqui, eu não acho, se fosse o Brandão ou o Bira, que são os dois únicos que podem, não me sentiria à vontade, se, mesmo que ganhe aqui, digamos, de 20 a 10, ou que seja, eu não me sentiria à vontade para participar. Então, assim, acho que a gente deveria encaminhar para uma consulta se pairar algum tipo de dúvida aqui pelo resultado da votação. Não custa nada, vamos fazer uma consulta. Se as pessoas querem ou não querem, ninguém se candidata, das pessoas que serão prejudicadas, ninguém se candidata. Mas, enfim, as pessoas querem ou não querem que haja alguém fiscalizando? Se não querem, não querem. Terão no futuro o que plantarem hoje, né? Mas eu acho que, feita essa consulta, a gente teria um certo respaldo para estar ou não nisso. Eu não vejo outra forma. Eu me sentiria muito pouco à vontade numa votação de 20 a 10 ou de 23 a 8 aqui. O prazo tem que ser... Eu não conheço o prazo. Acho que o Eduardo deve saber o prazo. Eu não sei... 15 a 30 de... Quando é o prazo? 15 a 30 de agosto. Até o dia 30, pode ser? Questão de... Enfim, não sei. É de encaminhamento? Não seria, mas é uma coisa assim, admitir Deixa eu falar rápido. Na verdade é o seguinte, realmente a gente recebeu esse e-mail do Francisco, como o professor Eduardo e o Gil colocou. E eu posso assumir, como presidente do sindicato, que eu não fui atrás mesmo. Apesar de saber que tinha lá nomes da UFG, entendeu? O que eu posso fazer aqui, né, me comprometer, é ir atrás. Né, porque dentro da UFG a gente tem 8 nomes lá que poderiam ser candidatos. E tem gente, por exemplo, que eu estava vendo da informática, que é gente nossa. Entendeu? Então a gente pode procurar. Bem como os outros presidentes de sindicatos também. Entendeu? Então a Ângela pode ir, os outros presidentes, Maria Luísa pode ir, né? E procurar alguém essa semana, na próxima semana, para indicar. Entendeu? Então, assim, eu garanto que a pessoa que a gente indicar é gente de nossa confiança. Uma pessoa, não sei, ou duas. Tá? Gente, agora, eu acho que terminou a questão do debate, nós temos algumas questões para votar. São 2 blocos diferentes. Deixa eu fazer a minha proposta de encaminhamento. A minha proposta de encaminhamento é a seguinte. Nós temos 2 blocos para votar. Um bloco que é a proposta do professor Joviniano. Ele tem preliminares e tem algumas questões que se referem aos aposentados, mas que não se referem à FUNPRESP. E o segundo bloco, que são 3 resoluções que podem ser votadas em separado ou em bloco, que se referem à participação no FUNPRESP. Então, eu acho que a gente poderia votar primeiro o conjunto de proposições do professor Joviniano, porque elas não afetam a questão da FUNPRESP, as que não afetam a questão da FUNPRESP, e votar, no segundo momento, as outras 3 resoluções que se referem à FUNPRESP. Você quer acrescentar, Geraldo? É isso? Então, eu vou colocar em votação o conjunto de propostas feitas pelo professor Joviniano. Se eu não for fiel ao que ele propôs, eu espero que ele me corrija. Então, primeiro, ele tem 2 preliminares. Ele coloca que deve sair uma resolução com 2 preliminares. Uma de que o PROIFES tem como meta a defesa do direito dos professores à aposentadoria integral. É ser preliminar. Segundo, que o PROIFES assume a luta pela elevação do teto das aposentadorias. Bom, pode parar aí. Essas são as preliminares. Está aqui. Professor, isso sendo aprovado, ele fica como preliminar de todas as resoluções, porque são preliminares às resoluções. Então, ele não é preliminar a esta ou aquela resolução. São questões que
são votadas como preliminares na discussão subsequente. Muito bem. Então, corrigindo, então, a proposta. A proposta de preliminar, então, terá que ser votada junto... Então, vamos votar junto. Então, vamos votar, então... Sim. Então, é o seguinte, nós temos que votar, então, as preliminares. Em seguida, nós vamos votar a proposta de resolução 2, 3 e 4, em relação ao FUNPRESP. E depois, então, a gente põe em votação as outras propostas do professor Joviniano. Ok? Então, em regime de votação, aqueles que forem favoráveis que as resoluções que se referem ao FUNPRESP tenham como preliminar que o PROIFES tem como meta a defesa do direito dos professores à aposentadoria integral e que o PROIFES assume a luta pela elevação do teto das aposentadorias, por favor, separado. Hein? Ah, você quer votar o item 1 e o 2? Então, vamos votar o item 1. O PROIFES tem como meta irrenunciável a defesa do direito dos professores à aposentadoria integral. Aqueles que são favoráveis se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Os contrários. Abstenções. Espera aí. 1, 2, 3, 4 e uma declaração de voto. A segunda preliminar é de que o PROIFES assume a luta pela elevação do teto da aposentadoria da Previdência, em geral. Os favoráveis se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Contrários. Abstenções. Por unanimidade. Foi aprovado. Agora, vou colocar em votação as 3 propostas de resolução em bloco. O 10º Encontro Nacional aprova a participação de todos os membros de instâncias da entidade, incluindo... Saiu por acordo? Então, que preencham os requisitos e que queiram, de forma individual, participar do processo eleitoral da FUNPRESP, não considerando tal participação como óbice ou constrangimento para sua participação nos órgãos diretivos da Federação. 3. A proposta 3. O PROIFES Federação deverá ampliar e aprimorar os processos de acompanhamento e fiscalização da FUNPRESP, dando todo o apoio político aos representantes dos servidores eleitos nos conselhos da FUNPRESP, para que tenham as melhores condições para exercer sua atividade de controle e fiscalização. E 4º, o PROIFES Federação deverá ampliar o trabalho de divulgação e orientação aos professores jovens sobre sua situação de aposentadoria e previdência. Em regime de votação, os favoráveis aos 3 itens, por favor, se manifestem levantando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu contei 20. Os contrários, abstenções. Então foi do 22. Eu que contei errado ou alguém saiu e não votou. Então, aprovado. Hein? Eu não vi, eu não te contei, Bira. Eu não te vi, Bira, não te vi. Tá? Bom, do professor Joviniano existem algumas recomendações sobre a política para aposentados que eu vou ler e a gente pode decidir se precisa votar ou se isso é do consenso. A proposta do professor Joviniano que é definir, publicizar e lutar para implantar uma política de defesa dos direitos dos professores aposentados. Essa política inclui, 1, a manutenção dos aposentados nas folhas das universidades. 2, priorizar a luta pelo fim do desconto previdenciário, ou seja, lutar pela aprovação da PEC 555. 3, lutar por reajustes dos vencimentos básicos, que, além de manter o poder real de compra, eleve sua participação na remuneração total, ou seja, recuperar os prejuízos que os aposentados tiveram com a criação do professor associado. Já está aprovado incluir na agenda de lutas o restabelecimento dos anuênios. Isso já foi discutido anteriormente e já está colocado. Defesa e garantia das aposentadorias especiais, tanto as já concedidas quanto as serem obtidas. Incentivar a criação nas IFES de espaços da presença e atuação dos professores aposentados. Implantar ou valorizar nos sindicatos, diretorias e ou comissões de aposentados. E, por último, a participação, enquanto sindicato, em organizações como o MOSAP. Eu acho que tudo isso é do consenso, e eu acho que a gente pode considerar que essa plenária reafirma esses princípios. Pode ser assim? Ok. Então, considerando que nós encerramos... Sim, Remy. Tem a proposta do Remy. Espera aí. Não, tem mais uma proposta do Alex também. Desculpem, gente. O Alex propôs o seguinte, que seja retomado o Encontro Nacional dos Aposentados pelo PROIFES. Há consenso sobre isso? Certo. Bom. Isso. Ok. Então, o segundo já foi votado, que é priorizar a PEC 55. E o terceiro, propor uma aproximação entre a RT de graduados, especialistas, mestres e doutores, para fazer uma diferença dos percentuais. Já está contemplado também. Bom, e a do Remy... Existe, além da do Remy, tem mais uma aqui. A do Remy é realizar um seminário sobre os fundos de pensão. Acho que precisamos votar ou é do consenso? Por unanimidade. E o professor Hélio colocou uma luta que já está, inclusive, um projeto de lei no Congresso Nacional, que é a isenção progressiva do imposto de renda dos aposentados. Então, apoio a esse projeto de lei que já tramita no Congresso Nacional, que isenta progressivamente as aposentadorias do imposto de renda. Então, a partir de certa idade, vai diminuindo a contribuição. Então, o apoio a isso. Eu acho que eu não esqueci mais nada. Bom, a gente fica com vontade de terminar, né? Então, eu acho que essa mesa está concluída e eu passo a palavra agora ao Eduardo para fazer o encerramento do encontro. Obrigado, professora Cristina. Eu acho que foi a mesa mais difícil do evento, mas
é importante para mostrar que o Proifes é uma entidade que está viva, que tem dúvidas muito mais do que certezas. Para mim, essa é a resolução mais importante do encontro. Eu diria assim, ó, a gente está num momento, numa votação que foi polêmica e tal, a gente pode sair um pouco frustrado e ter essa impressão da votação polêmica e difícil como sendo a tônica do encontro. Eu queria que os delegados, observadores e participantes tirassem essa impressão, porque ela faz parte, ela é natural, ela é normal dentro da nossa entidade. O Proifes sempre foi assim, polêmico, difícil, mas o que a gente tem que ter como tônica desse 10º encontro é que foi um encontro extremamente positivo. Eu diria que o melhor encontro nacional que o Proifes realizou desde a sua fundação em 2004. Um encontro com uma ampla renovação, o número de professores jovens que aqui estavam era enorme, o número de pessoas que nunca tinham estado no encontro do Proifes foi como nunca antes visto, e eu diria que a gente tem que sair desse encontro com muita certeza de que estamos no caminho certo, de que a gente está construindo aquela direção que a gente imaginava quando fundou o Proifes há 10 anos atrás. Daqui a pouco, e eu já estou convocando o Conselho e os presidentes do sindicato para participar da reunião às 15h, lá na Sala Cristal, lá embaixo. Daqui a pouco o Conselho vai discutir a operacionalização, a implementação desses temas, com toda a tranquilidade, como sempre fez o Proifes. E eu diria que a vida continua, nós vamos preparar agora no Conselho, é uma das pautas do Conselho, discutir uma celebração dos 10 anos da entidade, que é uma coisa importante, que nós temos que marcar, temos que lembrar, porque se nós viemos para fazer a diferença, como a gente fez, essa diferença a gente está fazendo na prática, inclusive na coragem de enfrentar momentos difíceis como esse que a gente passou aqui, onde tivemos uma tensão grande, o que é normal, natural. Eu acho que a gente sai mais forte, inclusive, desse debate, e o Conselho Deliberativo, certamente, como a instância máxima, aquela que reúne os nossos sindicatos, vai ter a tranquilidade agora, depois de discutir, de almoçar, de conversar, para pensar o caminho melhor, para que tudo isso que foi discutido no nosso encontro nacional seja efetivamente praticado. Então, eu desejo muito sucesso ao Proifes nos próximos 10 anos. Eu, com certeza, não serei presidente do Proifes na comemoração dos 20 anos, mas eu tenho a certeza de que ele chegará lá com muita força, talvez muito mais força do que nós estamos tendo hoje. Parabéns aos delegados e observadoras que fizeram a riqueza desse encontro. Boa viagem para todos, sucesso. Está encerrado o 10º Encontro Nacional. Obrigado. Kisses are not mine. No, they're not mine. She takes